1 Coríntios 12, de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, os irmãos prestarão atenção, mantenha a sua Bíblia aberta para conferir se as coisas são de fato assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, teu povo mais uma vez se reúne no dia do Senhor, a fim de prestar o culto devido ao teu nome. Somos gratos a Deus porque, pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador, somos recebidos na tua presença. O Senhor tem se agradado em falar ao nosso coração, em nos instruir por meio da tua palavra, que mais uma vez foi lida e será pregada. Rogamos ao Senhor, a Deus, que nos dê compreensão, que o teu Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos conduz a toda a verdade, que o teu Espírito nos ajude a compreender, ó Deus, o texto sagrado, que Cristo Jesus seja visto na pregação e seja exaltado para a glória e louvor do teu nome. É a nossa oração, Pai Santo, em nome e por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Meus irmãos, um assunto que gera grande discussão na igreja dos nossos dias é acerca do entendimento ou da falta de entendimento acerca dos dons espirituais, sobretudo aquilo que nós chamamos dos dons extraordinários que aparecem aqui no Novo Testamento. E então você tem questões como a chamada segunda bênção, ou o chamado batismo no Espírito Santo, que conforme aqueles que creem desta forma, tem como evidência o falar em línguas. E há uma discussão inclusive sobre a própria natureza das línguas. O que seriam estas línguas do Novo Testamento? Seriam idiomas? Seriam línguas de anjos? Mas essa discussão, infelizmente, não está restrita aos círculos pentecostais e neopentecostais. Esse entendimento, ou essa falta de entendimento, alcançou os nossos arraiais, alcançou as nossas igrejas. E há muitos dentro das nossas igrejas que estão confusos a respeito de tudo isso. Há muitos nas nossas igrejas influenciados pelo pentecostalismo, o que acaba sendo uma grande ironia, porque enquanto pentecostais têm descoberto as maravilhosas doutrinas da graça, têm até se denominado de pentecostais reformados, erroneamente, mas que bom que estão descobrindo as doutrinas da graça. Há aqueles que no nosso meio se dizem reformados continuistas. É uma grande ironia, de fato.
Há aqueles que tentam defender a distinção entre o batismo com o Espírito Santo, que seria a conversão, com o batismo no Espírito Santo, que seria então a segunda bênção evidenciada pelas línguas. Eu me lembro que quando eu pastoreei em Mogi das Cruzes, na nossa congregação, eu fui ensinar a respeito disso, eu inclusive brinquei com o assunto. Eu falei, o único aqui batizado no Espírito Santo e com o Espírito Santo sou eu. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu sou crente, e no Espírito Santo, porque foi lá em Guarapari. Então o resto não pode falar nada disso. Antes me certifiquei se não tinha nenhum capixaba lá na igreja. Mas há de fato uma confusão sobre esse assunto. Lembre que Paulo está, a partir do capítulo de número 11, regulando o culto dos coríntios. No capítulo 11, ele tratou especificamente da ceia do Senhor. A igreja se reunia para adorar a Deus, para celebrar a ceia, e junto com isso, eles faziam a chamada festa ágape. E eu já disse que a única coisa que não havia nessa festa era, de fato, amor. Porque eles se dividiam em grupos, cada um que chegava antes, aqueles que tinham mais possessões, comiam na frente e deixavam os menos abastados para trás. Paulo repreende tudo isso e estabelece como deveria ser celebrada a ceia do Senhor: pão e vinho. Quem tivesse fome deveria comer em casa. E agora Paulo começa a falar de outro problema que também ocorria na igreja de Corinto, que também ocorria no culto dos coríntios, acerca dos dons espirituais. E Paulo vai falar sobre isso do capítulo 11 até o capítulo 14. Ele vai gastar todos esses capítulos instruindo a igreja sobre como ela deve se portar diante de Deus quando se reúne para adoração. E aqui, nos primeiros versículos do capítulo 12, você aprende acerca de como lidar corretamente com os dons. É a primeira preocupação de Paulo aqui. Como é que você lida corretamente com os dons espirituais? E a primeira questão que Paulo vai estabelecer: você deve compreender corretamente os dons, a natureza dos dons. Dê uma olhada no verso 1, porque o verso 1 demonstra que a questão dos dons foi motivo de uma pergunta feita a Paulo. Eu já disse aqui que Paulo possivelmente recebeu uma carta de irmãos da igreja de Corinto com vários questionamentos, informando as divisões que havia na igreja, e ele então vai respondendo estas perguntas. O verso 1 começa assim: a respeito dos dons espirituais. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu vou passar agora a falar sobre um assunto que vocês me perguntaram. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E é interessante porque a palavra dom, que aparece aí no primeiro versículo do capítulo 12, na sua Bíblia, ela não aparece no texto grego. Na verdade, é uma inferência acerca do que você tem no texto grego. O texto grego literalmente traz o seguinte: a respeito dos espirituais, e aí então começa uma discussão sobre o que seriam. As pessoas da igreja seriam os espirituais, ou Paulo estaria tratando dos dons espirituais? Pelo contexto, fica muito claro que Paulo está tratando de fato dos dons espirituais, e é por isso que, para melhor compreensão, na nossa Bíblia, na nossa tradução, inseriram aí a palavra dom, a respeito dos dons espirituais, e ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E essa é uma palavra interessante. Ignorância aqui não aponta para um simples desconhecimento. Às vezes nós temos pessoas que são ignorantes sobre certos assuntos, porque elas nunca estudaram aquele assunto, certo? Paulo está falando aqui que esta ignorância acerca dos dons levava a igreja de Corinto a expressar os dons de maneira equivocada, errada e pecaminosa.
Então a ignorância aqui aponta para esse desconhecimento que leva ao erro, que leva ao pecado. E é isso que ocorre com você, se você for ignorante acerca dos dons e acerca daquilo que Deus revelou na sua palavra, na Escritura. No caso dos coríntios, a sua ignorância acerca desse assunto estava levando muitos à vanglória. Eles não estavam entendendo o propósito dos dons e eles tomavam aquilo para exaltação pessoal. E por isso eles causavam divisão na igreja. E por isso havia grupos dentro da igreja. E é isso que Paulo então está querendo corrigir aqui neste momento. O verso 2 traz então para os coríntios, que eram pessoas vindas do paganismo, gentios, que haviam abraçado a fé cristã. Paulo traz a eles um lembrete. Dê uma olhada aí no verso 2. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Paulo tem certeza de que os coríntios, que agora são crentes, que agora estão em Cristo, eles conseguem olhar para o seu passado e perceber coisas que outrora eles não conseguiam perceber. Quando eles estavam no paganismo, eles não conseguiam compreender as suas práticas e como as suas práticas estavam equivocadas, erradas. Mas agora, como crentes, eles conseguem de fato saber o que ocorria na sua vida quando eles eram idólatras. E veja a ênfase que Paulo dá aqui no texto. Vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos. Por que Paulo está qualificando? Todo mundo sabe que um ídolo, que uma imagem de escultura, não fala. É quase redundante você dizer que uma estátua é muda. Mas Paulo está enfatizando esse aspecto aí da falsa religião. E os coríntios, quando estavam nesta falsa religião, eram conduzidos por ídolos mudos. E a ironia é exatamente essa, porque quem é mudo não consegue direcionar ninguém, não fala, não consegue apontar o verdadeiro caminho. E é pior, se você lembrar do Salmo de número 115, há uma maldição dada pelo Senhor para aqueles que fabricam ídolos e para aqueles que adoram ídolos. Tornem-se semelhantes a eles, semelhantes aos ídolos, todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Lembra como Paulo falou dos ídolos? Eles têm boca e não falam. Eles têm ouvidos e não ouvem. Eles têm olhos e não veem. E os seus adoradores se tornam como eles. E essa é uma questão interessante na Bíblia. Porque nós fomos criados para imitar. Nós fomos criados para imitar aquele de quem nós somos imagem e semelhança. O problema é que após a queda, nós agora imitamos o nosso primeiro pai, Adão. E é por isso que nós somos pecadores. Adão pecou e nós pecamos. Agora, na nossa nova situação, nós somos chamados a nos parecer menos com Adão, ou para imitar menos Adão e imitar cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Este aspecto de você se parecer com aquele a quem você adora é bem visto no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Deus diz a Israel que Israel era um povo de dura cerviz, ou Israel era um povo de pescoço duro. Por que Deus está falando isso sobre o povo? Vocês são um povo, uma nação de pescoço duro. Quem já cavalgou sabe que os cavalos, eles são conduzidos ali quando você coloca a sua cabeça para um lado e para o outro, certo? Você quer virar o cavalo, você puxa a cabeça dele para o lado de cá. Isso acontece também com os pais que levam o filho para o shopping nas costas, certo? O filho pega o tempo todo e faz assim, ó, quando ele quer ir para alguma direção. Só que quando o animal, ele não quer virar,
ele endurece, ele enrijece o pescoço. Então a pessoa tenta puxar e o cavalo ou outro animal enrijece. Ele quer seguir o caminho dele. E Deus está falando, Israel é assim. Lembre que o contexto é, Israel havia feito um bezerro de ouro. Vocês são tais quais o bezerro que vocês construíram. É essa a ideia ali. E por que isso é importante, creio eu, na discussão aqui? Porque Paulo está querendo estabelecer um contraste entre a religião pagã que os coríntios abraçavam com a nova posição deles agora, seguindo a Cristo Jesus. Porque veja, os ídolos que eles seguiam eram ídolos mudos, diferente de Deus que fala ao seu povo. E esse é um aspecto importante, sobretudo aqui no capítulo 12, porque os dons revelacionais estarão aqui sendo tratados. Como Deus estava revelando a sua vontade ao seu povo, porque Deus não é um falso Deus, Ele não é apenas um ídolo, Ele é o Deus vivo e verdadeiro que fala ao seu povo e conduz o seu povo. Então é muito bom que você tenha isso em mente, porque o texto ou o contexto vai tratar dos dons, principalmente os dons revelacionais, tanto as profecias quanto as línguas que revelavam a vontade de Deus, como os milagres que aconteciam para autenticar a palavra de Deus, porque esse era o objetivo dos milagres do Novo Testamento. Mostrar que aquilo que os apóstolos estavam fazendo, eles faziam na autoridade de Cristo Jesus. É por isso que Jesus realizava milagres no Novo Testamento, para mostrar que ali não estava um mestre qualquer, ali estava o próprio Filho de Deus, o próprio Messias. E se você quiser lembrar de um episódio desse, basta você pensar naqueles homens que levam um amigo para Jesus curar, eles estão preocupados com a cura daquele moço. E Jesus olha para o moço e diz, seus pecados estão perdoados. E fica todo mundo nervoso nesse momento. Quem esse homem pensa que ele é? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus vai dizer a eles, o que vocês acham mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? É claro que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados. Você pode falar, se isso vai acontecer ou não, é outra história. Então Jesus se dirige ao homem e vai dizer para eles, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Levanta e anda. Quando aquele homem se coloca de pé, está categórico que ali não é um homem qualquer. Deus está ali. Então os milagres de Jesus autenticavam que ele era o Messias, os milagres dos apóstolos autenticavam que aquilo que os apóstolos falavam era da parte do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus começa o capítulo 1 falando ou informando aqui os leitores que havendo Deus outrora, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele nos fala pelo Filho. O que o escritor aos Hebreus está destacando é o seguinte, olha, lá no Antigo Testamento Deus deu sonhos, Deus deu visões, Deus falou de várias maneiras espetaculares. Nos últimos dias ele nos fala pelo Filho. Então no capítulo 2 ele vai dizer o seguinte, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, agora presta atenção, a qual, ou seja, salvação que tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, foi-nos confirmada pelos apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua boa vontade. Deus deu dons para autenticar o que os apóstolos estavam falando. Você compreende isso? Você entende que os sinais milagrosos eram para confirmar a palavra de Deus? E se isso é verdade, a implicação é muito óbvia. Se aquilo que você tem nas suas mãos hoje é a palavra de Deus, e você entende que tudo o que Deus quis revelar ao seu povo está aqui, e você precisa crer assim, porque Pedro diz que já nos foi dado tudo o que é suficiente para a vida e para a piedade. Deus não deixou nada para revelar hoje que não tenha dado já à sua igreja. Se você entende assim, você precisa compreender que os milagres e os prodígios que ocorriam no Novo Testamento, eles perderam a sua função autenticadora. Não há mais uma palavra, uma revelação de Deus falada por homens para autenticar. Eu não vou chegar aqui dizendo que eu tenho uma palavra de Deus, vinda diretamente de Deus, que não está na Escritura, que Deus deu a mim para eu dar a vocês, e vou realizar um milagre aqui para provar que isso vem de Deus. Não existe isso mais. Você tem toda a revelação de Deus. Por isso nós cremos que não há mais dons revelacionais. Deus não revela mais a sua vontade como em outro tempo. Sendo assim, como muito bem afirmou o pastor Jay Adams, comentando esse texto, ele diz o seguinte: hoje a situação é diferente. O próprio fato de alguém afirmar fazer sinais e maravilhas o desautentica. Devemos nos afastar dele imediatamente. Sabemos que o seu ensino é falso, porque ele tenta reproduzir a situação que existia na era apostólica, embora não existam mais apóstolos vivos e nenhuma nova revelação a ser autenticada. O ponto de Jay Adams é muito simples. Se no Novo Testamento milagres autenticavam que o que os apóstolos falavam era a palavra de Deus, hoje, se alguém diz que faz milagres, você tem que se afastar dessa pessoa, porque isso é falso, já que não há mais apóstolos, já que não há novas revelações. E você precisa estar convicto disso. Como crentes que eram, os coríntios precisavam então de discernimento, a fim de verificar se aqueles que estavam executando os dons espirituais procediam ou não procediam de Deus. Volte lá no texto, dê uma olhada então no verso de número 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E é preciso entender muito bem isso aqui. Lá na minha mocidade, eu ouvi, e infelizmente foi de um pastor presbiteriano, que uma das formas de você saber se uma pessoa estava ou não endemoniada, era você chegar na frente da pessoa e dizer para ela confessar Jesus. Então, se ela estivesse endemoniada, ela não ia conseguir confessar Jesus, já que Paulo está dizendo que ninguém diz, ou que ninguém confessa Senhor Jesus, sem ser pelo Espírito Santo. Mas não é isso que Paulo está falando, não é acerca disso que Paulo está tratando. E basta apenas um texto bíblico para você entender que isso é falso. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 8. Veja o verso de número 29.
Mateus, capítulo 8, verso de número 29. E eis que gritaram, e aqui são os demônios que estão gritando: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. E aqui os demônios estão não só confessando que Jesus é o Filho de Deus, como se submetendo à sua autoridade, dizendo: olha, é o Senhor que manda aqui. Então não tem nada a ver esse negócio de quem está endemoniado não consegue confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Até porque, meus irmãos, há falsos mestres e há falsos crentes que declaram que Jesus é Senhor, que de boca proclamam isso muito facilmente. Então o sentido do que Paulo está dizendo aqui não tem a ver com você expressar uma ideia, com você confessar uma doutrina. Paulo está falando aqui daqueles que se sujeitam ou não ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não é nada a ver com uma afirmação apenas. E isso fica claro também em Mateus capítulo 7, quando no verso 21, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Contexto? Como é que você distingue o falso profeta? Como é que você sabe? Pelos frutos, por aquilo que ele faz, se ele se submete à vontade de Deus, não somente se ele diz Jesus é Senhor. Há uma denominação inteira que tem como slogan Jesus Cristo é o Senhor, e nós consideramos uma seita, uma igreja falsa. Tem nada a ver com declaração, mas com o senhorio de Cristo. Então o critério para você conhecer ou reconhecer o que é verdade não são os dons do Espírito, mas o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque há muitos que estão aí supostamente falando em línguas, supostamente entregando profecias, mas que estão devendo na praça, mas que estão dando calote, mas que estão maltratando o cônjuge, estão faltando com a sua palavra, dizem que vão fazer uma coisa e não fazem, mas estão evidenciando aí pretensamente línguas e profecia. O problema é que o fruto não condiz com a manifestação ou a pseudo-manifestação espiritual. E é por isso que você precisa entender corretamente qual é o lugar dos dons e para que foi que Deus deu os dons. É a primeira questão que Paulo está tratando. Agora, isso serve para que você cuide também com a sua vida. É preciso que você avalie a sua vida, a sua fé, a partir do critério bíblico. Sua piedade na vida comum, nas suas relações, o seu santificar a Cristo no coração. É esse o critério bíblico para saber se você está na fé. Mas Paulo continua. Ele vai mostrar também sobre que para lidar com os dons espirituais de forma correta, você deve reconhecê-los como um presente do Deus Trino. Porque se no verso 1 a palavra dom, como eu disse, ela não aparece no texto grego, ela é inferida, aqui no verso 4 ela aparece claramente. Verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A palavra que aparece aí para dons é a palavra carisma, que vem da palavra caris, que você conhece na tradução como graça. Graça. Aquilo que os crentes estavam manifestando para o serviço de uns para com os outros, foi dado de forma graciosa,
é uma dádiva, é um presente para aqueles que são salvos por Cristo e que outrora se deixavam conduzir por ídolos mudos. Agora eles recebem a capacidade dada por Deus para ser instrumento de edificação de uns aos outros. Perceba, não há mérito nos crentes. Os crentes aqui são passivos. Eles receberam por graça. Eles precisavam entender este aspecto. E Paulo vai apontar aqui para a Trindade como sendo quem concede pela graça os dons espirituais. Veja os versos 4 até o verso de número 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor, e aqui o Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há dois comentaristas que falam algo preciso aqui sobre esse texto. Eles dizem o seguinte: os dons são, na verdade, de natureza trinitária. Deus Pai nos deu o dom de Deus Filho para a nossa salvação. Deus Filho nos deu o Espírito Santo para a nossa santificação, mas Deus Espírito Santo nos deu dons espirituais para o nosso serviço. Toda a Trindade, todo o ser de Deus está envolvido aqui em dar estes presentes ao seu povo, estes dons ao seu povo, para que este povo tenha condições de exaltar aquele que os tirou das trevas e os trouxe para a luz. Então perceba que estes dons que estão na vida da igreja são diversos, para a diversidade de realizações e serviços de uns aos outros na igreja. Para o instruir uns aos outros, para o aconselhar uns aos outros, para o suportar uns aos outros. Deus dá ordens para que você ame o seu irmão, sirva o seu irmão e capacita você para que você execute isso, para que você cumpra essa ordem. Deus não é aquele que dá uma ordem e fala aí, se vira. Pelo contrário, Ele opera em vós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Agora veja que Paulo havia falado isso lá no primeiro capítulo. Volte lá, no comecinho da epístola. Quando ele deu graças a Deus pela igreja, a partir do versículo 4, veja as palavras dele aqui: sempre dou graças a meu Deus, ao vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então aqui você já tem um elemento em comum com o que ele está falando lá: graça. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estes que vieram dos ídolos mudos, agora estão diante de um Deus que fala ao seu povo. E Ele dá dons para que este povo ouça a voz de Deus, para que este povo seja santificado, seja preparado, para que este povo seja apresentado no último dia, perfeito como Cristo é perfeito. Então aqui você nota esta graça abundante, concedendo dons para o crescimento, como Paulo está reafirmando lá no texto do sermão de hoje. E sendo então os dons, meus irmãos, um presente de Deus, concedido para que a sua igreja seja equipada, aqueles que recebem dons não podem se ensoberbecer. Aqueles que recebem dons não podem pensar de si mesmos além do que convém.
Eles não podem usar um presente dado por Deus para o benefício do povo, para vanglória. Pelo contrário, humildemente, eles precisam colocar estes dons, estes presentes a serviço da igreja. O egoísmo que leva à soberba é um grande problema da igreja dos Coríntios, como você tem visto aqui nos sermões. Então você precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele permite que você realize em favor dos seus irmãos, porque isso é graça, não é mérito seu. Você foi chamado para ser um colaborador no reino, mas é o Senhor que opera tudo em todos. A fonte dos dons é a mesma. Os serviços são diversificados, mas um Deus opera tudo em todos. Sendo assim, procure manter o seu coração humilde. Não se vanglorie. Não queira receber louvor por aquilo que você faz. Porque quando você esquece disso, você desvirtua a razão de ser dos dons. Eles foram dados para a unidade da igreja na fé. Mas quando eles se transformam no meio de você retirar a glória que é devida a Deus, tentando ganhar glória para você mesmo, você acaba causando divisão, você usa o dom de forma imprópria, e isso acaba levando a comparações. Eu tenho tal dom, por que eu não tenho aquele dom? Fulano que tem tal dom é melhor do que aquele outro ali. Basta perceber que as igrejas que creem na chamada segunda bênção acabam por classificar os crentes. Você tem os crentes que já são espirituais, que já receberam a segunda bênção, e aqueles que estão querendo chegar lá. Coitados, já até foram salvos, já até foram para o céu, mas eles ainda precisam ser revestidos pelo Espírito. Mas eles ainda precisam do Espírito Santo, eles ainda precisam de algo mais, sabe? E você cria crentes de categorias distintas. Provoca divisão. Quantos estão frustrados dentro da igreja, ou dentro desse tipo de igreja, achando que é um crente pior do que os outros? Porque os outros fazem de tudo. Falam em língua, tem visão, tem revelação, e eu não tenho nada. Eu me lembro o quanto isso me impactou quando eu era novo convertido. Porque apesar de ter encontrado Cristo numa igreja presbiteriana, a crença da maioria dos irmãos era pentecostal. E eu ficava frustrado. Por que todo mundo fala em língua e eu não falo? Por que todo mundo tem esse tipo de experiência e eu não tenho? Comparações. Essas comparações, elas causam divisão na igreja. Saber a fonte dos dons, o Deus Trino, e o propósito, serviço, leva então o crente a viver de forma humilde diante de Deus. A Trindade está envolvida então na salvação, na santificação e na futura glorificação da igreja. Isso deve, meus irmãos, levar você a nunca duvidar da promessa que Ele tem de apresentar o seu povo no dia final, sem mácula e nem ruga. Porque por vezes crentes desanimam da caminhada, por vezes crentes se prostram, e eles precisam lembrar que o glorioso e trino Deus deu presentes à igreja, para que estes crentes sejam também edificados e transformados dia a dia à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então lembre disso, e por mais que você já tenha sido edificado por irmãos que o ajudaram com seus dons na sua caminhada, por mais que você precise ser grato a pessoas assim, porque a quem honra, honra, nunca se esqueça de que a glória não é do instrumento. A glória não é daquele que está utilizando o dom, mas daquele que é a fonte
dos dons. E dessa maneira você vai ser grato a Deus por tantos irmãos que já edificaram a sua vida, mas dará glória a quem é devido. Sobre os dons, você precisa reconhecê-los como presentes do Deus Trino. Por último, Paulo vai mostrar que você deve usar os dons para a edificação do corpo. Perceba algo. Lá no verso 11, Paulo volta a enfatizar ou a reafirmar a fonte dos dons. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E veja, aqui é um aspecto interessante, porque Deus não dá o mesmo dom a todo mundo. Os dons são dados como Deus quiser, de forma individual, mas não para serem usados de forma individual, para serem usados de forma coletiva. É por isso que Paulo está agora instando que os dons são para edificação do corpo. Ele fala sobre este fim proveitoso que ele fala aqui aos Coríntios, quando ele escreve também aos Efésios. Abra lá a sua Bíblia. O assunto é o mesmo do capítulo 4, a partir do verso 7. E a graça, de novo, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, dom que está ligado ao ministério da palavra, outros para profetas, ministério da palavra, outros para evangelistas, ministério da palavra, outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, de novo, ministério da palavra. Deus é um Deus que fala ao seu povo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, finalidade, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Perceba? Dons individuais, para que todos, coletivamente, cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você percebe que nos dois lugares, e em Romanos também, em que Paulo vai falar sobre os dons, a finalidade é sempre a mesma: edificação do corpo de Cristo, cumprimento do mandamento de amar ao outro, para a glória de Deus. Isso vai ser importante quando nós tratarmos mais à frente, especificamente do dom de línguas, em que muitos vão dizer, está vendo? Paulo está dizendo que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Como é que Deus está dando um dom para edificar a si mesmo, se Ele está aqui o tempo todo dizendo que o propósito dos dons é a edificação do corpo? Não tem sentido com o resto da doutrina bíblica. Mas os mesmos elementos estão presentes aqui e lá em Coríntios. Graça, Deus deu porque Ele quis. Dons para serviço. Finalidade, edificação da igreja. Então, a diversidade de serviços, a diversidade de realizações da igreja vai depender do uso correto dos dons. E então Paulo passa a listar alguns deles. Volte lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios.
8 a 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outros discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Veja só, Paulo lista dons, e dentre os dons listados aqui, alguns têm a ver com o ministério da palavra, língua, profecia, o que Deus está falando ao seu povo, revelando ao seu povo. Outros têm a ver com a autenticação da palavra, curas, como nós já vimos aqui, sinais que eram feitos para ficar muito claro que aquilo que está sendo revelado por meio da profecia e das línguas interpretadas provinham de Deus. Dons extraordinários estão sendo colocados aqui. Perceba então alguns deles. Sabedoria, que aqui no texto é a habilidade de proclamar o que Deus agora revelou. Deus falou e você, a partir da revelação, fala ou prega. Essa habilidade então de proclamar o mistério de Deus. Mas muito cuidado com essa palavra. Porque se você está familiarizado aí com o linguajar pentecostal, tudo para o pentecostal é mistério. Só que mistério na Bíblia é algo que outrora esteve oculto, mas agora está revelado. Paulo já falou sobre isso aqui mesmo na carta aos Coríntios, e ele vai falar isso aos Colossenses, quando ele diz assim sobre a sua missão, lá no capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Cumprimento da palavra de Deus, o que é isso? Ele fala, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Sabe qual é o mistério? Está aqui. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está muito claro. Não tem nada com esse ocultismo da revelação do mistério. Está claro. Cristo em vós. Para que no último dia você seja apresentado como Cristo. É por isso que Paulo já falou mesmo aqui, lá no início da carta, que ele falava em sabedoria da parte de Deus, sabedoria que os poderosos deste século não conheceram, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o autor da vida. Então ele cita, porque nem olhos o viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu disse já nesse sermão, ele não está falando do céu, ele está falando de Cristo, porque Deus nos revelou isso. Se você crê em Cristo, esse mistério já não é mais oculto para você. Ele já foi proclamado. E por meio dos dons, Deus está fazendo isso com os coríntios. Sabedoria. Tanto este dom, quanto o que ele chama aqui de palavra do conhecimento, são dons que estão ligados ao ensino dos crentes. São dons que nós temos ainda na igreja do Senhor. E ao que parece, todos os demais listados aqui
são dons revelacionais, que, como eu disse, ou estão ligados à inspiração da palavra, como profecia, discernimento, que Paulo vai falar mais à frente. A profecia, ela precisava ser julgada, era necessário haver discernimento, variedade de línguas e capacidade de interpretar. Quanto aos sinais e maravilhas, eles também autenticavam a palavra. Veja, por exemplo, Paulo cita aqui o dom da fé. Mas a fé aqui não é a fé salvadora. O que Paulo está falando aqui é de um tipo específico de fé que está ligado também à cura, ao milagre da cura. Se você quiser ver os dois caminhando juntos, é só abrir em Tiago. Abra lá. Tiago, capítulo 5. Paulo diz assim no verso 14: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Por que não chama os médicos? Chama os médicos. Não. Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Agora perceba o versículo seguinte. E a oração da fé salvará ou curará o enfermo e o Senhor o levantará. Perceba que aqui não tem o vai lá, chama os presbíteros, vamos orar pelo irmão, se Deus quiser, ele vai ser curado, vamos esperar. Não. A oração da fé curará os enfermos. Você sabe o que é isso aqui? É aquilo que Pedro fez lá na porta do templo, quando lhe foi pedido uma esmola. E ele disse, olha, não tem nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Levantou e andou. Não é como esse pessoal que fica aí propagando cura e ora pela pessoa e fala assim, agora aconteceu na minha igreja presbiteriana. Triste isso. Deixaram um maluco falar lá, e ele então ia orar para as pessoas ficarem curadas. E veio uma senhora, ele orou pela senhora, falou assim, o que a senhora tem? Ele falou, eu estou com muita dor nas costas. Orou pela senhora. E ela falou assim, agora você abaixa. Ela lá na frente da igreja foi tentar abaixar, levantou. Falou, está doendo? Falou, está doendo. Eu falei, deixa eu orar de novo. Orou a segunda vez. Está doendo? Está doendo, pastor. Orou a terceira vez. Está doendo? Sim, está doendo, pastor. A senhora não tem fé. Não, não é isso que o texto está falando, não. A fé aqui é do presbítero. E é por isso que nós entendemos que não precisa mais ungir com óleo hoje. Porque o óleo aqui era um símbolo daquilo que iria acontecer. Ou como diz Calvino, era uma espécie de sacramento. Apontava, era o sinal visível da graça invisível, que seria a cura. Como não tem cura hoje, garantia de cura, você não precisa ungir com óleo. É simples assim. Uma vez me perguntaram se eu era a favor de ungir com óleo. Eu falei assim, eu sou. Deixa eu ungir. Mas se não curar, a gente vai despojar o presbítero ou o pastor que fez isso aí. Porque o texto bíblico não dá margem para não acontecer a cura. O tempo aqui tem a ver com a revelação. Os dons aqui são dons revelacionais, fé e cura. Sobre as línguas, eu não vou falar muito sobre isso, porque Paulo vai falar muito a respeito das línguas lá na frente. Eu queria só que você parasse para pensar uma questão aqui. Tem muitos que dizem, não, as línguas aqui são línguas angelicais. Lá em Atos dos Apóstolos, de fato eram línguas de nações, mas em Coríntios são outras línguas, línguas estáticas. Você sabe qual a única igreja que deu problema de língua, né, no Novo Testamento? Coríntios. Curiosamente, é uma cidade portuária. Você sabe o que acontece numa cidade portuária? Gente de tudo quanto é lugar e nação vai para essa cidade portuária. Então havia muita gente em Corinto que falava a língua de outras nações. Não é curioso que é nessa igreja que tem problema com língua? Agora, como é que o pessoal vai falar de língua angelical? Não, era o mesmo fenômeno ou o mesmo milagre que acontecia lá em Atos dos Apóstolos.
Mas veja, os dons, aqueles que permanecem, eles precisam ser usados para a edificação da igreja ainda hoje. Os dons não são um fim em si mesmo. Eles sempre serviram para que a igreja de Cristo cresça em santidade diante do Senhor, para que por meio do viver do povo, Deus receba a glória que é devida ao seu nome. Os dons extraordinários corroboravam, autenticavam a palavra dos apóstolos. E por mais que haja ainda muitas pessoas que fiquem aí dizendo que eles estão em voga, o que isso tem causado na igreja é confusão. O que isso tem causado na igreja é frustração, é pessoas se desviando da fé. Aqui na nossa igreja aconteceu um caso desse, de uma dentista que chegou aqui e pediu para conversar comigo. E ela estava desenganada pelos médicos, porque estava com metástase já. E ela falou: pastor, por que Deus fez isso comigo? Eu falei: mas Deus fez isso com você como? Eu falei: eu fui na igreja, não vou falar o nome da igreja não, e o pastor orou por mim e disse para eu parar o tratamento, porque eu estava curada. E eu parei. E agora eu voltei ao médico. O câncer não só está presente, como piorou o meu estado. E aí foi todo um processo de reevangelizar essa mulher, que durou mais alguns meses, e graças a Deus, por meio da palavra de Deus, morreu cantando louvores. Eu ia à casa dela visitar, e quando eu entrava, a despeito do cheiro terrível que já estava, porque o corpo já estava apodrecendo, ela louvava a Deus. Não por causa dos milagres, por causa da visão, revelação, por causa da palavra de Deus. Meus irmãos, esse é o propósito de Deus para a igreja. Há muitos encantados aí com supostas línguas celestiais. Eles chegam a arrepiar e vão para suas casas e vivem vidas medíocres. O milagre lá foi falar línguas que não se tinham aprendido anteriormente. Esse foi o milagre. Os dons revelacionais cessaram, como eu afirmei, mas os outros dons, eles precisam ser usados, e você precisa se dispor a descobrir o que foi que Deus deu a você como capacidade para você trabalhar para a glória dele. É para um fim proveitoso. E a questão aqui é como é que você tem servido a igreja. Como eu mencionei na introdução, hoje, infelizmente, há cristãos que se dizem presbiterianos ou reformados, que negam aquilo que nós temos nos nossos documentos de fé. Está muito claro ali. Os antigos modos de Deus revelar a sua vontade cessaram. Mas eles negam isso. E aí então eles dizem: nós somos reformados sim, mas nós somos continuistas. Seria melhor eles se assumirem de vez pentecostais do que ficar causando confusão na igreja. Seria muito melhor que se digam pentecostais reformados, não tem problema nenhum, mas que não façam errar a igreja que não crê dessa forma nos seus documentos. Eles seriam pelo menos sinceros e honestos se fizessem isso. Você compreende a importância dos dons e do seu uso na igreja? Paulo está falando aqui sobre como lidar corretamente com os dons. Você precisa entendê-los corretamente. Então, para isso, não cesse de olhar para a Escritura, a fim de estudar acerca desse assunto. Não negligencie algo tão importante na vida da igreja. Um presente do Deus Trino, para que o povo cresça à semelhança de Cristo. É assim que você deve reconhecer os dons. Você deve usá-los para edificação do corpo. Eles não foram dados para que você se destaque. Eles não foram dados para que você receba glória por alguma realização. Eles não foram dados para que você se edifique a você mesmo. Eles foram dados para que todo o corpo cresça debaixo da autoridade de um só cabeça,
a fim de ser apresentado como igreja sem mácula e nem ruga no dia final. Para isso, Ele concede a cada um dos crentes dons e o privilégio de ser instrumentos benditos nas mãos daquele que é o grande edificador da igreja.